Oi, gente. Acabou de acontecer. Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal e Mauro Cid também por fraude em cartão de vacina e ao todo são 17 indiciamentos. Para quem não sabe, ser indiciado é o primeiro passo para a acusação ser formalizada e depois vai ter o julgamento, né? E se for condenado, o caminho é da papuda, prisão, que aliás deve ser o cheiro do perfume do Bolsonaro, né? Deve ser cheiro de cela nova, né? Uma celinha nova ali, né? Arrumadinha, para receber o micto. Opa, mas enfim. Só para vocês saberem, isso saiu aqui na CNN Brasil, tá? Inclusive com breaking news urgente, né? Você vê a data de hoje aqui, 19/3/2024, né? Ao todo são 17 indiciamentos. A investigação segue para... Eu acho que tem um pequeno erro de digitação aqui, né? Porque tá PRG, acredito que deveria ser PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, enfim. Que decidirá se apresenta a denúncia ou arquiva o caso. Isso é importante para entender. Quando era o Augusto Aras, por que a Polícia Federal não indiciou ano passado? E muita gente ficou, pô, tá demorando muito e tal. Porque a Polícia Federal estava convencida de que se indiciasse com Augusto Aras como Procurador-Geral da República, ele iria arquivar. Agora temos o Paulo Gonet e a expectativa é que ele apresente a denúncia. Se ele não apresentar, o Lula teria que trocar ele, né? Porque é um absurdo alguém arquivar um caso para o qual tantas provas existem. Eu não acredito que ele vai arquivar o caso. Eu acredito que ele vai apresentar a denúncia. Não é? E aí eu tô falando do escritório do Paulo Gonet, né? Da Procuradoria-Geral da República. Enfim, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ajudante de ordem, tenente Mauro Cid, e outras 15 pessoas por participação em esquema de fraude no registro do cartão vacinal. É importante lembrar que o Mauro Cid já fez delação premiada e já confessou. A própria esposa do Mauro Cid já entregou o Mauro Cid, disse que era isso mesmo, que enfim, e o Mauro Cid entregou o Bolsonaro, não é? E aí entregou o Bolsonaro não só com a delação premiada, mas com provas, né? Quais são essas provas? A gente vai ver no processo, né? Algumas dessas provas a gente meio que já sabe, mas a maioria delas provavelmente só vão ser apresentadas no processo. Segundo apurou a CNN, os dois foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos. É importante lembrar que isso daqui... Por que a Polícia Federal começou com o cartão de vacina? Porque foi através do cartão de vacina que eles pegaram o Mauro Cid com provas meio que inquestionáveis, a própria esposa dele entregando ele, que a esposa também estava com cartão de vacina falso, e aí ele se viu sem saída a não ser fazer a delação premiada. Então a Polícia Federal está seguindo o indiciamento, a ordem das coisas que ela encontrou, mas não significa que vai parar por aqui. O Bolsonaro, tudo leva a crer, será indiciado também por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por tentar um golpe de Estado, não é? Vai ser indiciado por uma série de outros crimes, não é? Então, isso aqui é só o começo do indiciamento, só para deixar claro. Mas vamos lá. A Polícia Federal investiga uma ação de associação criminosa que teria feito registros falsos de doses contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde para diversas pessoas. Conforme pontuado pela corporação, o tenente-coronel teria iniciado o esquema para forjar um certificado físico de vacinação de Covid para sua esposa. Já expliquei isso aqui. Entretanto, a investigação destacou que a estrutura criminosa se consolidou no tempo, passando a ter a adesão de outras pessoas, atuando de forma estável e permanente para inserir dados falsos de vacinação contra a Covid, em benefício do então presidente presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sua filha e outras pessoas. Por quê? Para viabilizar viagens, para viabilizar que eles entrassem em lugares que exigiam cartão de vacinação. Porque quando o presidente e todo o staff dele, a maioria não se vacinou, o que é que acontecia quando eles iam por lugares? Eles não podiam entrar. Não podia fazer viagem para certos lugares. Tinha toda uma série de limitações. Então, a solução deles, em vez de se vacinar, foi, já que eles não acreditam na vacina, né, foi falsificar. E isso daqui ter sido o elemento que levou o Mauro Cid a ser preso e depois levou ele à delação, isso é muito delicioso pra gente. Vou explicar por que é delicioso. Porque o negacionismo do Bolsonaro em relação à pandemia é o elemento que
leva o Mauro Cid a ser preso, né? Porque esse esquema só foi criado por causa do negacionismo, e aí é que se descobriu todo o resto. Porque com a investigação é que se descobriu no celular do Mauro Cid, a minuta golpista, né? Enfim, também investigando o Anderson Torres, enfim. Agora a apuração vai para o Ministério Público Federal, que vai decidir se apresenta a denúncia ou arquiva o caso. E eu acredito que o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República vão apresentar a denúncia. Eu acredito que é muito pouco provável que eles não apresentem a denúncia. Mas isso daqui é só o começo. É só o começo, gente. É só a primeira etapa do indiciamento de Bolsonaro e seus comparsas. Porque a Polícia Federal, com a delação do Mauro Cid, com as provas do Anderson Torres, com o depoimento do general Freire Gomes e o depoimento do general Batista Júnior, já tem provas contundentes de indiciar o Bolsonaro e vários militares, inclusive o Almir Garnier, o comandante da Marinha, né? Ele deve ser indiciado também nas próximas semanas, por abolição, por tentativa de golpe de Estado, por tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. E é importante entender que tentar matar alguém é um crime. Tentar roubar é um crime. Tentar abolir o Estado Democrático de Direito é crime também, é crime grave, viu? Já tem gente do 8 de janeiro condenada a 17 anos de cadeia. E no caso do Bolsonaro, como ele tem muitos outros crimes, se ele for condenado de todos, nós estamos falando de mais de 20 anos de cadeia. Se ele for condenado de todos, claro que é uma coisa que ainda vai a processo, ainda vai ser analisada. Só que sabe quem é o relator de alguns desses processos? Especialmente nos processos do golpe? É o Alexandre de Moraes. E a maioria dos ministros do Supremo já mostraram que não vão ter tolerância para o golpismo, né? O golpismo. E sabe por que os ministros do Supremo... E eu disse isso para vocês no passado. A condenação mais grave do Bolsonaro deve vir nas tentativas golpistas do autoritarismo, porque o alvo do seu golpismo, o alvo está na minuta, era prender os ministros do Supremo. Era justamente atacar as instituições, entre elas o Supremo Tribunal Federal. E até para o instinto de sobrevivência, de autodefesa, né? De se defender desses ataques e dessas ameaças, me parece claro que o Supremo deve ser bastante rigoroso e duro nesse julgamento. E assim, eu espero que ele seja sem vingança, mas com dureza da lei. Dureza da lei. A Constituição brasileira pune tentativa de golpe de Estado. E já passou da hora desse pessoal ser punido. E eles não foram no ano passado, e esse processo ficou engavetado por causa da presença do Augusto Nunes, né? Ou do Augusto Nunes, do Augusto Aras. Mas enfim, gente, era isso que eu tinha para dizer sobre o assunto. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos dias. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.